Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar dando continuidade ao vídeo Não Julgue o Próximo. A pergunta que eu fiz na semana passada foi: se você é sábio, você deve assistir esse vídeo. Esse tema Não Julgue o Próximo, ele é um tema fundamental porque, infelizmente, pela nossa ignorância, que é a falta de conhecimento espiritual, nós estamos entrando na defesa alheia, estamos julgando as pessoas e muitas vezes essas pessoas que nós estamos julgando por uma influência da mídia, por uma influência muitas vezes da família, por uma influência talvez dos amigos, muitas vezes essas pessoas são pessoas inocentes. E essa dinâmica de julgar as pessoas, ela é devastadora, porque ela destrói a vida das pessoas, muitas vezes das pessoas inocentes. É um leite que é derramado e depois não tem como mais reparar o estrago que já foi feito. Isso acontece desde os primórdios da humanidade e tem trazido danos, destruições, desgraças, morte. Mas o pior de tudo isto é porque todas as pessoas que entram nesta defesa alheia, essas pessoas, elas abrem uma legalidade demoníaca. Essa legalidade demoníaca, ela vem e ela traz influência na vida das pessoas. De repente, talvez você falar: pô, você é muito radical, você está espiritualizando tudo, isso que você está falando é besteira. Eu não estou falando besteira. A dimensão espiritual, ela é muito mais real do que a nossa dimensão humana. A nossa dimensão humana, ela é frágil. Ela não é consistente, ela é provisória, ela é passageira. Nós passamos aqui por esta vida, nós estamos aqui fazendo apenas um estágio. E tem pessoas que acham que vão perpetuar a sua vida aqui, construindo reinos, castelos, como na verdade eles fossem deuses ou fosse o seu próprio Deus. A vida e a morte, ela deixa isso muito bem claro. Nós nascemos e nós morremos, mas esse estágio nos prepara para uma dimensão muito maior. Desde que seja a dimensão da malignidade ou da divindade, mas essas dimensões, elas são dimensões superiores à nossa humanidade. Então eu quero trazer aqui uma fala do Mestre Jesus e compartilhar da sequência a esse entendimento de questões que eu já tratei há alguns vídeos atrás. Então vamos lá. Em Lucas capítulo 6 e 37, Jesus, quando estava aqui entre nós, ele deu esse ensinamento para as multidões e para os seus discípulos. Ele disse assim: não julgues e não sereis julgados, não condenes e não sereis condenado. Por que Jesus colocou para a gente não julgar, para a gente não ser julgado, para a gente não condenar, para a gente não ser condenado? Sabe por quê? Porque nós não temos credenciais e nós não temos legitimidade de julgar a nossa própria espécie. E eu não estou aqui falando do Estado de Direito. O Estado de Direito, ele tem credenciais e o Estado de Direito muitas vezes faz julgamento injusto, mas esse é outro problema. Eu estou falando de uma questão particular, pessoal em relação ao próximo. Então nós não temos credenciais para julgar as pessoas. Sabe por quê? Porque nós nem conhecemos nós mesmos. Nós passamos aqui por esta vida e conhecemos, e eu vou ser até generoso comigo e com vocês, nós conhecemos apenas 50% da nossa capacidade, do nosso ser, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Nós não temos acesso pleno da subjetividade, das profundezas enraizadas na estrutura do nosso ser.
porque a nossa alma ela é atemporal, ela não está presa nesse tempo cronológico nosso, vai muito mais além. E outra, nós não temos nem resposta para os nossos órgãos fisiológicos, neurológicos, muito menos ainda em relação à subjetividade da alma. E quando se fala na questão espiritual, vai muito mais além do que eu vos falo agora. Então, se você planta uma semente do amor, você pode ter certeza absoluta, você vai colher amor. E a semente do amor, ela é fantástica. Eu vou estar soltando nos meses para frente um vídeo falando sobre o amor ágape. A semente do amor é uma semente que você pode plantar no fogo, na terra, no ar, na areia improdutiva, na terra fértil, na terra estéril, e ela produz. É a única semente que produz vida em solos áridos e solos hostis. Agora, se você planta a semente de julgar as pessoas, você vai ser julgada pelas pessoas. E muitas vezes você pode ser julgada de maneira inocente. E o julgamento, ele é impiedoso, porque ele tem as credenciais da lei, do olho por olho e dente por dente. Só que, para você entender, o julgamento ele não para por aí. Porque quando você entra na defesa alheia para julgar as pessoas, você entra numa dimensão espiritual. E nessa dimensão espiritual inferior da malignidade, sabe o que acontece? Existem hostes espirituais malignas, que são demônios especializados, que eles atuam de maneira específica nesta área. E quando você julga uma pessoa, você sai na defesa de uma pessoa, sabe o que acontece? Você abre um portal na dimensão espiritual. E quando você entra nessa dimensão espiritual, você dá legalidade, legitimidade para que esses demônios, eles entram na sua vida e através da sua vida, e eles façam aquilo que eles são especialistas em fazer, que é roubar, matar e destruir. E quando eu falo de roubar, matar e destruir, eu não estou falando apenas de roubar, matar e destruir no sentido físico. Eu estou falando no sentido psicológico, no sentido fisiológico. Pode matar a sua alegria, pode roubar a sua paz, pode destruir o seu futuro afetivo, emocional. Então, muitas vezes tem pessoas que estão passando pela vida, com as suas vidas totalmente destruídas e devastadas, como uma terra sem lei, sem dono. Sabe por quê? Muitas vezes a pessoa não tem consciência, porque era uma pessoa que vivia julgando e condenando as pessoas. Então, quando o Mestre Jesus ele fala, ele não está falando de maneira fútil, de maneira banal, não é uma teologia e muito menos uma filosofia. Ele está falando de um estilo de vida. Não entre no julgamento, não julgue o seu próximo. Ele diz uma certa vez assim: vocês são hipócritas. Ele falou para os religiosos. Vocês simplesmente querem tirar o cisco que está no olho do seu irmão, mas tem uma trave na frente de vocês. Larga de ser hipócrita, tira primeiro a trave que está no olho de vocês, depois você vai lá ver se você tira o cisco do olho do seu irmão, e você vai observar que nem cisco tem no olho do seu irmão. O julgamento, ele é uma praga e ele é eficiente pela legalidade que dá para o maligno. Por quê? Porque o maligno e os demônios, eles são seres espirituais legalistas. E a finalidade deles é destruir todos os seres humanos. Todo aquele que tem carne e sangue e vida e pulsa no seu coração, do seu fisiológico, do seu coração, da sua mente, o ser humano quer destruir. Porque o ser humano não, o diabo quer destruir, porque ele não suporta o ser humano, e por isso que ele usa o ser humano como uma massa de manobra para fazer os seus ardis, para destruir a espécie do próprio ser humano. Então não vale a pena
você sair na defesa barata de outras pessoas, principalmente quando você não conhece a história da pessoa e quando você também não é convidado. Se você é convidado, o meu incentivo é: seja uma pessoa em cima do muro, não se coloque na defesa, porque seria mais ou menos assim, você querer defender um dos cônjuges. Então, de repente, aquele cônjuge abraça aquela defesa sua, daqui uns dias ou daqui a algumas horas, o cônjuge está numa boa e você sai todo chamuscado e você saiu mal da história porque você entrou numa área que você não deveria entrar. E o pior de tudo é que muitas vezes a gente sai na defesa das pessoas, a gente não conhece as pessoas, não andou com as pessoas, não sabe do caráter das pessoas, nem conhece as pessoas só pelo nome, e a gente já sai na defesa porque as mídias, porque as famílias, porque os contextos sociais nos coloca para a gente não pensar, não refletir, não analisar e sair devastando como um trator passando por cima de todo mundo. Não entre nesta furada. Eu estou falando com muita certeza, com muita convicção, com muita seriedade. Hoje você olha nas mídias de uma maneira em geral, até no próprio Face, o YouTube, né? Nessas mídias você vê as pessoas defendendo, né? Criticando, xingando. Essas pessoas acham que estão muitas vezes abafando por uma causa justa, mas elas estão trazendo o que? Destruição e devastação para a sua vida. Eu não estou aqui dizendo que você não deve colocar o seu ponto crítico, você não deve fazer as suas reivindicações, que você deve ser uma pessoa passiva e alheia. Não, você deve buscar o bem. O que eu quero dizer é que não tome partido numa área que você não conhece e não entre numa dimensão que você não conhece, porque a dimensão do Espírito, ela é muito mais real, muito mais eficiente e ela controla todas as coisas, tanto na questão da malignidade quanto na questão da divindade. Por isso, nessa dimensão inferior não existe misericórdia, não existe amor, não existe compaixão, porque a linguagem dessa dimensão inferior, na questão do julgamento ou qualquer outra questão, a linguagem é a linguagem do extermínio da raça humana, independente de ser credo, cultura, povos, etnias, é exterminar, é acabar, é eliminar com a raça humana. Isso que eu vos falo é mais real do que a minha própria vida e é mais real do que a sua própria vida que está aí do outro lado assistindo esse vídeo. Por isso, eu finalizo esta fala dizendo para você: reflita sobre, julgamento. Qual é a finalidade das pessoas entrar numa causa e sair julgando e condenando? E as pessoas, elas sentem o prazer de fazer isto. E aí, no vídeo passado, eu falei sobre a sabedoria. A sabedoria do mundo, ela é uma sabedoria que ela é louca para a sabedoria de Deus. Por quê? Porque a sabedoria de Deus é a sabedoria do Espírito. E o ensinamento do Mestre Jesus, dizendo para a gente não julgar e não condenar as pessoas, está na dimensão do Espírito. E nessa dimensão que você pode compreender a dimensão inferior da malignidade. Por isso, eu te incentivo a você, de fato, ser uma pessoa sábia, inteligente, não ser massa de manobra, não comer pela mão das pessoas, não pensar com a cabeça das pessoas, não andar com as pernas das pessoas, não tomar partido pelo sentimento das pessoas, não agir em função ou em detrimento às mazelas das pessoas. Seja você, dá a última palavra,
pratique o amor, ame o próximo, não toma partido. Se você não puder abençoar, mas também não faça o mal, fica na sua, porque aí você está preservando a sua vida, você está preservando a sua prole, você está preservando os seus projetos, você está preservando tudo aquilo de bom que tem para a sua vida, porque você nasceu para vencer, você nasceu para superar, você nasceu para plantar sementes de sucesso na vida das pessoas também, você nasceu para ser um ícone e cumprir um propósito, e nesse propósito é tudo de bom para a sua vida. Por isso, a respeito de não julgar as pessoas, eu te digo, pare, pense, analise e reflita sobre não julgar o próximo. Um beijo.